Rafael. Eu tenho algumas matérias aqui e algumas perguntas a encaminhar. Só antes de eu passar a palavra para o deputado Ismael Alexandrino, queria tecer algumas breves considerações que se fazem importantes. É muito elucidativa, principalmente os números que você traz, Rafael. Muito obrigado. A gente precisa sistematizar essas informações. Mas basta uma pesquisa rápida na internet que a gente consegue ver o prejuízo que o javali causa. E esse estudo de análise legislativa que você fez, são centenas, dezenas, milhares de matérias, de quando a legislação endurece em relação aos manejadores, como que a comunidade do javali se desenvolve. Antes de eu passar a palavra para o Ismael, eu queria deixar claro algo, caso eu não tenha sido tão específico, em especial a todos os nossos convidados. A intenção desse evento hoje é tentar tirar a carga ideológica, e para mim é muito difícil, e eu tenho me esforçado bastante nesse sentido, para que a gente trate disso com maturidade. E, nesse sentido, eu quero, de público, pedir as mais sinceras escusas à doutora Carina, Lívia Carina Passos Martins, né, por conta da minha intervenção. Se em algum momento eu pareci enérgico demais, não é por conta de nenhuma diferença pessoal com a senhora. Reitero, estou tendo meu primeiro contato com a senhora nesse momento, mas é por conta da preocupação. Nós precisamos, com um elevado grau de urgência, da colaboração do IBAMA nesse sentido, e essa preocupação talvez tenha sido um catalisador na minha preocupação da questão ideológica, muitas vezes trazida à baila, não pela senhora, mas por colegas parlamentares e alguns outros membros do governo. E volto a reiterar que essa não é uma questão de governo, isso aqui é uma questão de Estado. Então, doutora Carina, se eventualmente a senhora possa ter sentido mal com o meu comentário, eu, de público, quero pedir essa escusa à senhora, porque nós precisamos construir uma atmosfera de cooperação aqui, e não de agressões recíprocas. Então, é justamente nesse sentido que eu convidei todos os senhores que participaram, para que a gente possa estabelecer uma aura de cooperação. Nós precisamos, repito, deixar, por pelo menos alguns momentos, as questões partidárias e ideológicas de lado, porque o que acontece aqui é muito sério. A grande questão é que... Tirei da tela aqui, só pedi para o técnico. Só apareceu da tela aqui o... Aí, obrigado. A grande questão é que, muitas das vezes, se não a maioria delas, os interesses pessoais acabam ultrapassando os interesses de Estado. E não é para isso que eu estou aqui, onde eu estou hoje, e acredito que os senhores não ocupam as funções que ocupam por um motivo diferente do meu, que é buscar um país melhor, e isso independe de governo. Então, não só a doutora Lívia Carina, como todos os demais convidados, se em algum momento eu não conseguir conter o meu viés ideológico, porque isso faz parte da minha existência, eu reitero as minhas mais sinceras escusas. A gente precisa urgentemente construir um clima de colaboração, uma aura de colaboração para o desenvolvimento do Brasil. Se a caça não resolveu 100% do problema do javali, pelo menos nós temos pessoas que estão imbuídas em permanecerem insistentemente secando esse cubo de gelo, porque a gente está secando gelo. Enquanto não houver uma medida que extinga definitivamente, é o melhor que a gente tem hoje, é a chamada reserva do possível.
E se a gente limita o pouco que nós temos, não nos sobra nada. Então, encerrando essas considerações, depois eu vou fazer algumas perguntas aos convidados. Eu queria passar a palavra ao deputado Ismael Alexandrino, por favor. Senhoras e senhores, muito bom dia. É um prazer estar aqui nessa Casa do Diálogo, né, nessa importante audiência pública. Gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa do autor do requerimento e presidente dessa mesa, deputado federal Marcos Polon, né, que aprovou esse